Não, tá ok aí? Tá no slide aí? Aqui tá beleza. Tá no slide, né? Aula 2, biomoléculas, organização celular. Vamos me dando um feedback aí, viu? Se tiver alguma coisa errada, para eu saber, viu? Agora vai, agora apareceu. Pronto. Bom, gente, quem esteve na aula passada, a gente falou a gente teve uma aula prática, né? A demonstração de uma aula prática com o assunto de ácidos e bases, né? Que é um assunto relacionado à bioquímica. E hoje é um pouco da continuação daquela prática. Porque dentro do assunto ácido e base, a gente também tem sobre as soluções tampão, né? Que são soluções que faz com que estabilize um pH de 1,5. Então, hoje a gente vai mostrar mais um pouco sobre o que são essa solução tampão, para que serve, como é que ela age em uma solução. Beleza? Então, continuando aqui na nossa aula, né, de biomoléculas, organização celular e tampões. Então, seguir a internet, vamos lá. Bom, os objetivos da aula de hoje é conceituar, a gente vai aprender a saber o que é uma solução tampão. Depois disso, a gente vai compreender a importância, né, da manutenção do pH no organismo e depois verificar os fatores que determinam a eficiência que a gente chama de tamponamento de um sistema. Então, a gente vai saber o que é uma solução tampão, vamos conceituar o que é uma solução tampão, vamos ver como que ela age né, o seu sistema e vamos compreender qual é a importância dela, né, na manutenção, na estabilização do pH no organismo, porque quando eu falei que a questão da gente saber do pH de 1,5, né, porque ele está intimamente ligado sobre a formação, a estrutura e a função de uma molécula, né? Se uma molécula ela está com um pH que não é favorável a ela, ela pode modificar a sua estrutura e assim modificar as suas funções. Então é importante estabilizar o pH, né? Então a solução tampão ela serve para isso, né? Para estabilizar as variações de pH no meio, principalmente no organismo, né? A gente sabe que nosso organismo temos parte que tem pH diferentes. Então, o pH, se tem uma solução que ela é muito ácida ou muito básica, e há essa variação de pH, e a gente sabe que é importante a manutenção desse pH, né? A estabilização desse pH para o bom funcionamento do organismo. Então, bom, nosso procedimento de hoje, a gente vai preparar um sistema tampão e verificar a importância e eficiência do tamponamento desse sistema, né, que a gente chama de sistema tampão. Primeiro, o slide está passando aí direitinho, gente? O slide 4 tá aí? Tá, Me já. dê o retorno aí, para eu saber. Beleza aqui. Slide 4 tá aí? Isso, Pronto. tá Foi mal, beleza. minha internet tá... É porque minha internet cai toda hora, velho. Aí estabiliza, aí às vezes eu não ouço você, acho que vocês também não me ouvem. Então, vamos lá, continuar aqui. Ó, o que é uma solução tampão? Bom, a solução tampão, ela consiste em uma mistura de ácido fraco e uma base conjugada. A gente viu na aula anterior, né, como é que são formadas as bases conjugadas, os ácidos conjugados, né, que é a partir de um ácido
ele se torna uma base conjugada e a base ela se torna um ácido conjugado. Então, a gente viu como é que são formados, né, na aula anterior, o que é uma base conjugada, um ácido conjugado. Então, a solução tampão, ela consiste em uma mistura, né, são a mistura de ácido fraco e a base conjugada. Então, a solução tampão, ela é uma mistura de ácido com base, certo? E ela apresentam, nessa solução tampão, ai meu Deus, tá impossível. A solução tampão, ela apresenta resistência às variações de pH decorrentes da adição de pequenas quantidades de ácido forte ou base forte. Então, essa solução tampão, ela cria essa resistência nessas variações de pH, como eu falei. Então, é uma solução que ela é constituída por um ácido fraco e uma base conjugada, né? É uma solução com um ácido e uma base, que ela serve, né, como resistência a essas variações de pH no meio, né? Que decorre se, por exemplo, adicionar pequenas quantidades de ácido forte ou de base forte, essa minha variação de pH, ela vai ser estável, né? Então, ela vai ter sempre constante, né? Até um determinado ponto, ela vai se manter constante esse pH para que as funções, né, das moléculas, as funções da substância, elas sejam de uma forma satisfatória, né? Que ela consiga fazer todas as suas funções normalmente. Então, deixa eu ver aqui. Ó, se a hidroxila, a gente falou já da hidroxila, né? Se um composto ela tem um OH, que é a hidroxila, ela é automaticamente dizemos que é uma substância básica, né? Se o OH ou a hidroxila for adicionado, uma quantidade considerável de forma ácida no tampão reagirá com a base adicionada. Ou seja, se eu tenho uma quantidade considerável, né, de um ácido, né, no tampão, e se eu colocar substâncias básicas, essas substâncias elas vão reagir com esse ácido. Elas vão estar sempre em dinâmica, né? Em troca de em troca não, um compartilhamento de elétrons, né? A base com o ácido. Então, se eu tenho uma substância ácida, eu vou colocar essa solução tampão com hidroxila, por exemplo, elas vão estar sempre numa dinâmica, em troca de elétron, em compartilhamento de elétron. Por isso que é mantida, né, essa variação de pH. É estável, né, no caso. No mesmo acontece se eu colocar o H+, né, que está intimamente relacionado com alguns compostos ácidos. E se eu colocar o H+, né, for adicionado, também haverá uma quantia considerável da base conjugada do tampão que reagirá com o ácido adicionado. Então, se eu tenho uma substância que ela é básica, e se eu adicionar, né, H+, né, alguma substância com H+, ela vai também fazer as trocas de elétrons com esse meio básico, né? Então, se eu tenho um meio ácido, coloco composto com hidroxilas, elas vão reagir, né, vão fazer a troca de elétrico, né, essa troca dinâmica, e assim, se eu tiver uma substância básica e colocar alguma substância ácida, então ela também vai ter essa mesma dinâmica de compartilhamento de elétrons, certo? E assim com essa dinâmica, né, com esse compartilhamento de elétrons que vai ter a função da solução tampão, né, que a solução tampão vai fazer a sua função, que é estabilizar essa variação de pH. Deixa eu ver aqui. Bom, por que é importante, né, a gente aprender isso? Bom, num sistema de tamponamento, é muito importante no que diz respeito principalmente à fisiologia, seja ela da fisiologia humana, seja ela da fisiologia animal, seja ela da fisiologia vegetal, porque no pH fisiológico, na maioria dos seres vivos, fica em torno de 7, né? Então é importante manter
esse pH cede em alguns locais, né? Porque tem alguns locais que é bem ácido, como que a gente tem no estômago o ácido clorídrico, certo? Então, em alguns, mas o pH fisiológico fica em torno de 7, então é favorável, né, esse pH. E é importante que as soluções tampão que a gente tem, natural do nosso corpo, né? Dando um exemplo aqui da gente, a gente tem essas soluções tampão do nosso corpo que faz todo esse trabalho, né, de manter sempre o pH ideal para as funções dos compostos, certo? Então, existe vários tampão, né, várias soluções tampão. Uma delas é o tampão fosfato, que é o que a gente vai utilizar hoje, né, que a gente vai ver hoje. A gente vai utilizar o tampão fosfato e vão basicamente utilizar dois tampões, que é esse, a base fosfato, né, e o outro a base de, de bicarbonato. Então, são esses dois tampões, basicamente, né, que são conhecidos, que é um fosfato e outra base de bicarbonato, que a gente vai ver hoje a diferença entre eles, beleza? Então, para que essa aula seja... Primeiro é importante a gente saber o que a gente viu também no semestre passado, na questão da titulação, que a gente também trabalhou a questão de ácido base, certo? Então, quando a gente adiciona, né, uma base e uma solução ácida, o pH da solução ela é alterada. Lógico, né? Se você tem uma solução ácida. Se você vai colocar uma solução básica na ácida, é lógico que o pH vai mudar, né? É a mesma ideia que eu tenho de um meio aquoso, né, de temperatura muito alta e outra de temperatura muito baixa. Se você misturar, a temperatura vai modificar, né? Vai alterar. É o mesmo acontece com o pH. Se você tem uma solução com pH ácido, vai adicionar numa solução básica, é lógico que o pH vai ser alterado, certo? Então, quando determina a quantidade de base, né? Quando eu determino quando a determinada quantidade de base é adicionada a uma determinada quantidade de ácido, a gente chama isso de titulação, que inclusive a gente já fez, né, esse experimento, essa titulação, não sei se vocês lembram, mas foi a primeira aula de química geral. A gente usou a bureta, usou o titulante, né, que é a fenolftaleína, utilizamos o ácido e a base, que foi o ácido clorídrico com hidróxido de sódio, e vimos quando ele mudasse de cor, né, aquilo a gente chama de titulação, que é uma determinada quantidade de base que é adicionada a uma determinada quantidade de ácido. E quando o ácido está exatamente neutralizado, nós temos o ponto de equivalência, né? Que quando você tem uma solução que é ácida e ela é neutralizada, a gente chama que entrou em um ponto de equivalência, certo? Então, a solução tampão, quando ela desempenha sua função, né, ela tem um limite, certo? Que é o que a gente chama também de ponto de equivalência. Se ela está fazendo um papel tamponante, né, de uma solução que é ácida e é básica, que estão misturada, e é adicionada essa solução tampão, e essa solução tampão está fazendo com que esse pH seja estável, ela tem um ponto de equivalência, ela tem um limite, né? Ela consegue tamponar até uma determinada quantidade, que a gente chama isso de ponto de equivalência. Quando isso ultrapassa seu limite, ela já não faz mais a sua função, certo? Então, a gente pode visualizar mais fácil com esse gráfico aqui. O gráfico está aparecendo aí para vocês? Sim, Gerson, para mim tá. Pra mim tá passando. Um gráfico. Isso. Tá, então, nesse gráfico aí, ele mostra... Deixa
Deixa eu ver. Esse gráfico aí, ele mostra as variações do pH de uma substância ácida e outra básica. Então, a gente vê aí, por exemplo, quando eu tenho uma substância, né, que eu vou adicionar ácido nela. Ela é básica, eu vou adicionando ácido nela e o pH, aliás, uma substância ácida, eu vou adicionando uma substância básica, o pH dela vai subindo, certo? Se tem um pH muito baixo, que é ácido, e se eu adicionar a base, o pH, na medida que eu for adicionando essa base, o pH vai aumentar, certo? Então, até que um ponto, quando eu coloco essa solução tampão, que é esse quadrado aí que vocês estão vendo, que é onde a solução tampão vai agir. Veja que o seu pH, ela manteve o mesmo em um determinado ponto. Não sei se vocês estão conseguindo observar aí, né, que ela consegue agir nesse ponto aqui, né, nesse quadrado. Então, ela consegue minimizar, né, a variação de pH, né, até um certo ponto que esse pH seja totalmente estável, até quando ela perde a sua função e esse pH já vira, né, já começa a aumentar como antes, né? Então, é nesse local aí que a solução tampão ela age, né? Ela equilibra esse pH, né? Ela estabiliza esse pH. Então, para a aula prática de hoje, a gente vai precisar de algumas soluções e de alguns equipamentos. Primeiro que a gente vai fazer 3 partes, né? A gente vai ver o quê? A gente vai ver quando eu coloco uma solução ácida e uma solução básica em meu aquoso e vamos ver se esse meio vai mudar, né? Se eu tenho um ácido e coloco numa água, a gente vai ver se a água ela vai ficar ácida também. E se eu tenho uma substância básica e colocar na água, e vamos ver se essa água vai ficar básica também, vai mudar o seu pH. A gente vai ver isso, né, sem a solução tampão e com a solução tampão. A gente vai ver a diferença. Se eu adicionar uma solução tampão, o pH vai mudar, e se eu não colocar, né, se eu não usar a solução tampão, o pH vai mudar, e se eu colocar a solução tampão, o pH ele não vai se modificar, ou vai se modificar até um determinado tempo, né? Até uma determinada quantidade de pH. E vamos ver também a diferença na quantidade de substância dessa solução tampão. A gente vai ver a eficácia da solução tampão. Vamos lá. Primeiro a gente vai precisar de uma solução alcoólica de fenolftaleína. Vocês lembram da fenolftaleína que a gente usava, que tem uma coloração rosa, né, que a gente ia fazer a titulação, uma gotinha já mudava de cor, que ali indica que o pH mudou. Então, a gente vai utilizar ela, a fenolftaleína 1%. Vamos usar o alaranjado de metila, que também tem a mesma função da fenolftaleína, no caso agora ele, em vez de rosa, ele é laranja. Vamos ter uma solução básica de hidróxido de sódio, uma solução ácida de cloreto de ácido clorídrico, e o tampão acetato, em pH 5,9. Essa já é a solução, certo? A solução tampão, que já está feita. Então, a gente vai usar essa solução tampão de acetato em pH 5,9 e 2 soluções que vamos fazer, que através dessas 2 soluções, que é a solução à base de sódio e uma solução à base de potássio, que vamos fazer uma solução fosfatada, certo? Através dessas duas soluções aqui. Então, a gente vai utilizar 2 soluções tampão. A solução tampão acetato e a solução tampão fosfatado, beleza? Esse fosfatado é o que já é produzido naturalmente no nosso organismo. Então, a gente vai...
através dessas duas substâncias, como eu falei, a gente vai fazer apenas uma solução tampão. Na primeira solução tampão, né, que é a tampão fosfato, com pH de 6,8, para fazer essa solução com pH 6,8, a gente vai adicionar volumes idênticos da solução 6 e 5, ou seja, se eu querer 100 ml dessa solução tampão, eu vou colocar 50 ml dessa solução aqui à base de sódio e 50 ml dessa solução à base de potássio. E na minha segunda solução, com pH agora de 5,4, eu vou adicionar 3 ml da solução 6, né, que é da solução à base de sódio, e 97% da solução 7, que é a base de potássio. E vou ter uma terceira solução fosfatada com pH 6,8, mas essa solução ela vai ser diluída em água, certo? De 1 para 10. Eu vou ter essa solução tampão de 6,8, pH 6,8, que é o mesmo da primeira, mas só que ele vai ser diluído em água. A gente vai ver se tem a mesma eficácia, né? Se a solução tampão diluído em água, se tem a mesma eficácia dessa solução tampão primeiro, que não é diluído em água, mas tendo o mesmo pH. Então, vamos lá aqui para o vídeo. Atos só de boa mexendo no celular aí, né, Atos? Eu tô vendo vocês, viu? Atos só tá de boa mexendo no celular, professor. Ele tá escrevendo, eu espero que ele esteja escrevendo. Apareceu o vídeo O aí, meu gente? aqui eu tô só escutando. O meu aqui eu tô tá igual o rádio, só escutando. Que a imagem que é boa não aparece nada. Já saí, já voltei, tá do mesmo jeito. Eita, internet boa essa, viu? Eu perguntei se a imagem tava passando aí, gente. Estava aparecendo aí. Não, mas é a Ei, Guilherme. internet, não é o seu não. É a internet. Pô, todo mundo tá aparecendo. Pra mim não tá Não, aparecendo, é a internet. Eu não, tô escutando o rádio. o pior que é a internet mesmo. Velho. Até a minha, eu tava falando pros meninos que até a minha, que eu não reclamava, hoje tá uma Apaga de porcaria. Eu não reclamava da minha internet, mas hoje tá impossível de dar aula, tá toda hora caindo. E é Mas só eu vou tu que usa, mandar. né? Bom, vocês têm um vídeo, né? E eu vou mandar também esse slide aí. Mas o vídeo tá aparecendo aí para alguns, pelo menos. Tá, só não abriu ainda. É, Tá aparecendo pra mim também. Tá. Tá, só não tá abrindo ainda. certo. Então, vamos Aperta o lá. dedo nele aí. Pera aí. Arrocha o dedo nele aí. Vamos lá. Olha, gente. Primeiro, como eu falei, né? A gente vai precisar de duas soluções, uma básica e outra ácida. A básica vai ser a hidróxido de sódio e a ácida vai ser o ácido clorídrico, certo? Então, eu já tenho essas minhas duas soluções aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou medir 10 ml, aqui é água deste lado, viu? E aqui eu vou medir 10 ml de água destilada, né, na proveta, fazer todo aquele procedimento que a gente aprendeu lá no laboratório. Pegar e vamos medir na proveta 10 ml de água destilada e colocar nesses dois becks, né, cada um com 10 ml, né, no beck A e o outro no becker B. Coloquei 10 ml dessa água destilada no becker A e agora eu vou fazer a mesma coisa com o becker B. Uai, aí. Avião é isso aí. Tem alguém fazendo a barba aí? Usando uma... Vai ser um avião. É um avião. Ó, pronto. Agora eu vou utilizar a fenolftaleína,
vou pegar 2 gotas e colocar no becker A com água destilada. Pronto, coloquei 2 gotinhas. Você viu que não virou, né? Que a fenolftaleína com a água ela não reage, ela é incolor. E depois eu pegar o alaranjado de metila, vou fazer a mesma coisa no outro becker. Colocar 2 gotas, ele já reage um pouco com a água, mas fica sempre nessa cor aí, meio amarelado. E agora, vou pegar minhas soluções, uma ácida e uma básica. A minha básica, primeiro vou pegar a solução básica, que é o hidróxido de sódio, né, o NaOH. Vou pegar um pouco com a pipeta de Pasteur. Peguei meu hidróxido de sódio, coloquei na água com fenolftaleína, que a fenolftaleína é o indicador, né, ela vai indicar se o pH vai mudar. Então, eu vou pegar e vou colocar gotas até acomodar. Ó, você viu que foi instantâneo, né? Coloquei o meu hidróxido de sódio, a minha base, e já reagiu com a fenolftaleína como indicador. Então, isso diz que o pH já mudou, né? Se eu coloquei a base na água destilada e automaticamente o pH já mudou. E agora eu vou fazer com minha solução ácida, né? Com o meu indicador alaranjado de metil. Agora eu vou colocar o ácido, que é o ácido clorídrico. Vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar com a pipeta de Pasteur, né? Outra pipeta, certo, gente? Cuidado para não misturar. Pegar outra pipeta e vou colocar no ácido. Eu vou colocar na água, né? O ácido. Vou colocando, e vocês veem que ele também vai mudar de cor, né? Já ficou um amarelo mais escuro, né? E à medida que você vai colocar, ele vai mudar mais de cor, vai ficar mais escuro ainda. Mas se você mexer um pouquinho, você vai ver que a cor mudou, né? Tá mais escuro, tá até para meio rosado até. E indo pro laranja. Então isso teve a mesma ideia do hidróxido, quer dizer que à medida que ele colocou o ácido na água, o indicador já indicou que o pH mudou, a água ficou ácida, né? E aqui no primeiro, a água ficou básica. Ó, já mudou totalmente a cor, já do amarelo passou para essa cor mais escura. E a fenolftaleína também já mudou instantaneamente. Então, Então, eu utilizei apenas água destilada. Eu queria isso aí para demonstrar para vocês que ainda não tem a solução tampão e mostrar para vocês que à medida que um ácido colocado no meio, ele muda totalmente o pH, né? Se o ácido no meio neutro, no caso da água, ficou ácida e a minha solução básica no meio neutro ficou básica, né? O indicador mostrou isso para a gente, que o pH mudou. Né? Água destilada mais fenolftaleína e água destilada mais laranjado de metila. Um com a base, hidróxido de sódio, e outra com o ácido, né? O ácido clorídrico. Agora, a gente vai utilizar a solução tampão. Ó, aqui é a minha solução tampão. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou medir 10 ml, né, na bureta da solução tampão, que é do acetato. Aí é o acetato, viu, gente? Peguei, coloquei no becker B. Colocar mais 10 ml da solução tampão acetato no becker A. O acetato, gente, a solução tampão, ele tem 5, nesse caso aí, eles têm 5,9 de pH. Então, eu coloquei nos meus 2 beck. Viu agora que, em vez da água, né, no primeiro a gente utilizou a água, né, água destilada. Agora a gente utilizou, no lugar da água, a gente utilizou a solução tampão. A gente vai ver se ela vai fazer a função dela ou não.
Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o indicador, a fenolftaleína, 2 gotas de fenolftaleína. Não reagiu, né? Ficou incolor. E depois, 2 gotas de alaranjado de metila. Outro indicador. Ele vai reagir um pouquinho, né? Vai ficar amarelo que nem na água. Um pouco um amarelo mais claro. E agora a gente vai utilizar nossas soluções, no caso aí primeiro a básica, o hidróxido de sódio. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. Vamos pegar uma quantidade e colocar e vamos ver se a cor vai mudar. Se a cor mudar é porque o pH mudou. Vamos ver. Ó, não está mudando, né? Você vê que não está mudando. Quer dizer que o pH ele não está mudando, né? Na solução tampão. Então, coloca a solução básica, vai colocando e vocês veem que a cor não está mudando. Se a cor não está mudando, quer dizer que o pH não está mudando também, né? Então a solução tampão, ela está fazendo a sua função, né? Que ela está estabilizando o pH. Tá, o pH do acetato, né? Que é de 5,9. Então, mesmo eu colocando base, colocando base, o pH não está mudando, né? Vocês viram que da água mudou rapidão, né? Com a gota a água já mudou, né? O pH já mudou. E aqui mesmo colocando várias gotas de ácido, não está mudando o pH, né? Então a solução tampão, ela está tamponando, que a gente fala, né? Ela está tamponando essa solução aí. Então ela está fazendo a sua função. Agora vamos ver com a solução ácida agora, com o ácido clorídrico. Pega outra pipeta, né, pro ácido. Pega outra pipeta de pastel e faz a mesma coisa. Pega uma certa quantidade de ácido clorídrico e coloca na outra solução tampão. E vê que a cor, diferentemente da água, ela não está mudando, não está escurecendo, ela está mantendo a mesma cor. Então, isso quer dizer também que a solução tampão está funcionando aí, né? Ela está estabilizando o pH. O pH está estável. Então, à medida que eu vou colocando a substância ácida, o pH não está mudando, não está virando. Então, no tampão acetato com pH de 5,9, ele estabiliza o pH mesmo colocando soluções ácidas, como é no caso aí do Becker B, como solução, aliás, como a solução base, como do Becker A. Viu que não mudou, né? O primeiro não mudou nenhum, o Becker A não mudou, e o Becker B também não mudou. Então, essa foi a solução de acetato com pH de 5,9. Então, esse pH se manteve 5,9. Então, essa é a função da solução tampão, certo? Manter o pH. Agora, a gente vai utilizar outra solução tampão. Essa primeira solução tampão que a gente viu, ela é de acetato. Agora, a gente vai ver com a outra solução tampão que a gente fez lá. Com aquela substância, uma base de sódio e a outra base de potássio. Beleza? Então, eu fiz as minhas soluções. Essa primeira, ela tem um pH 6,8. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Agora, com a solução tampão fosfatada, fosfato, pega 10 ml, coloca nos becker. Coloca 10 ml dessa solução tampão no becker A, no becker B. Depois pega mais 10 ml, coloca no becker A. Faz a mesma coisa. Coloca duas gotinhas de
do indicador, né, da fenolftaleína, coloca no becker A, 2 gotas, viu que continuou incolor, né? E depois 2 gotas de laranjado de metila. E agora eu vou fazer a mesma coisa com as soluções, né? A solução ácida e a solução básica. Pegou a pipeta pipeta de pastel que você estava utilizando com hidróxido de sódio, com a solução básica. Então você pega, coloca, vamos ver se vai mudar de cor, né? Com essa solução tampão. Você está vendo que ela muda um pouco, mas depois ela estabiliza, né? Ela fica incolor novamente. Então, essa solução tampão, ela tem um ponto de equivalência um pouco menor que a primeira, que do acetato. Você vai colocando, apesar de que ela colore um pouquinho, mas ela volta. Mas a solução tampão está fazendo a sua função, né? De estabilizar o pH que aqui no caso é de 6,8, com pH 6,8 de fosfato. Ó, mesmo a gente vendo um pouquinho, querendo mudar a cor, mas o pH continua se estabilizando. Até que ficou tem que dar uma agitadinha para ver se ela muda de cor. Então, no caso aí, não mudou. Então, a solução tampão foi eficaz, né, com a quantidade de base que ela colocou, né, de hidróxido de sódio. Então, aí já é o ácido clorídrico, vai colocar no outro becker e fazer a mesma coisa. Colocar uma certa quantidade de hidróxido de ácido clorídrico para ver se a cor muda. Então, faz a mesma coisa com a fenolftaleína. Muda um pouco a cor, mas a cor já volta, né? Mesmo colocando, querendo mudar a cor, né, o pH querendo mudar, a solução tampão ela consegue estabilizar, né? Ela é tão forte que consegue estabilizar. Até que o seu ponto de equivalência que a gente falou, ela já ultrapassa o seu limite. Você viu aí já com alaranjado de metila, ela mudou um pouco de cor. Agora a gente vai usar a solução tampão com pH menor, com esse pH aí de 5,4, e a gente vai ver se o ponto de equivalência é o mesmo dos anteriores. Então, eu pego 10 ml dessa solução fosfato, né, com pH de 5,4 e coloco nos beckers novamente. Agora eu vou pegar os indicadores, né, fenolftaleína primeiro, colocar no becker A, coloco novamente 2 gotas da fenolftaleína e depois 2 gotas do alaranjado de metila. O alaranjado de metila sempre vai reagir um pouco, vai mudar a cor, um pouco da cor, né? Mas sempre no tom amarelado. Depois disso, a gente vai agora colocar as soluções, né? Primeiro a solução básica, o hidróxido de sódio, que faz a mesma coisa e ver se vai reagir. Ver se a solução tampão, o ponto de equivalência do tampão é o mesmo que do 6,8, com pH 6,8. Ó, acontece quase a mesma coisa, né, do pH 6,8, fosfato.
A cor fica querendo mudar, mas volta. Dá só uma agitadinha, né, para a cor estabilizar. E mesmo colocando essa quantidade de hidróxido de sódio, dá uma agitadinha para ver se muda, ó, não mudou, viu? O pH não mudou. E agora, pegar a pipeta de pastel para colocar o ácido clorídrico. E ver se vai reagir com laranjado de metila. Acontece a mesma coisa com a fenolftaleína, né? Quer reagir um pouco, quer mudar um pouco de cor, mas a cor volta e estabiliza o pH. Até que o ponto de equivalência é alterado um pouco. Vê que a cor ficou um pouquinho mais escura, né? Isso quer dizer que o pH já mudou, né? Se mudou a cor, o pH também mudou. Tá vendo, ó? Aqui ficou incolor, o pH não mudou, e aqui mudou um pouquinho, né? Quer dizer que o pH já mudou. Agora, a gente vai ver ainda com tampão fosfato, né? Com pH 6,8, que foi o segundo que a gente utilizou, mas só que agora ele está diluído em água. A gente vai ver se ele é tão eficiente como o puro, né? Então, eu vou pegar esse que foi diluído em água, essa solução tampão fosfatada, né? Fosfato. Fazer a mesma coisa, pegar 10 ml e colocar em cada becker. Lembrando que sempre tem que mudar a proveta, viu? Cada solução pega uma proveta diferente, que é para não contaminar. Então, eu pego 10 ml, coloco em cada becker. Fazer os mesmos procedimentos dos outros, né? Colocou aí soluções tampão, diluída em água, que foi diluída em água. E agora colocar os indicadores. Fenolftaleína, 2 gotas de fenolftaleína. Fenolftaleína não reage, né, com a água, com a solução. E agora o laranjado de metila. 2 gotas do alaranjado. E agora a gente vai colocar as soluções para ver se essas soluções vai reagir. Ver se a solução tampão vai ser tão eficaz como na primeira, como a não diluída em água. Primeiro eu pego o hidróxido de sódio, né, minha solução básica. Pego uma certa quantidade. E vou adicionar, ó. Você viu que já mudou totalmente de cor, né? É meio que se estivesse com a água, né? Primeiro a gente utilizou só a água. E você vai que ela já vai mudando de cor, ó, à medida que você vai mudando de cor. Mas isso também, se você agitar e se ela voltar, isso quer dizer que o pH não mudou, certo? O pH só muda se a cor não voltar, como agora, ó, a cor não voltou. Então quer dizer que o pH foi alterado, né? Então essa solução que a gente utilizou primeiro, com pH de 6,8 puro, vocês viram que a solução tampão ela foi eficaz, só que já quando foi diluída em água, não foi tão eficaz, né? Ela teve seu ponto de equivalência bem menor. Já agora com ácido clorídrico, colocar na solução B. E também tá acontecendo o que aconteceu no Becker A, né? Vai mudando um pouco de cor, às vezes vai voltando, até que a cor vai ficando mais escura, né? Se a cor mudou, então quer dizer que o pH também mudou. Ó, à medida que eu vou adicionando, a cor vai ficando mais escura.
Então o pH vai mudando, né? O pH, no caso aqui, ele vai ficando mais ácido, né? Na primeira aqui, no primeiro Becker, a solução está ficando mais básica, né? Que se você está adicionando base, então quer dizer que vai ficar mais básica, né? Ó. Pronto. Então aqui eu utilizei o tampão diluído em água. Então ele não foi tão eficaz como a minha solução de 6,8 pura. Né? Então o ponto de equivalência que eu falei para vocês foi bem mais baixo, foi bem menor do que na primeira. No acetato, que foi o primeiro que a gente usou, o ponto de equivalência dele era bem alto. Vocês viram que mesmo colocando uma certa quantidade de ácido ou uma certa quantidade de base, ele não virou, né? A cor não mudou. Se a cor não mudou, o pH não mudou. Então, o ponto de equivalência daquela solução foi bem maior do que essas que a gente viu agora. Certo? Então, primeiro a gente viu... Deixa eu voltar aqui. Primeiro a gente viu com a água. Vou botar aqui. Ó. O primeiro a gente viu... Esse primeiro aqui, né? Da esquerda para a direita. A gente viu com a água destilada, mais o fenolftaleína. Vocês viram que foi instantâneo, né? Na medida que eu coloquei a solução ácida e a solução básica, a cor já mudou. Então, quer dizer que o pH mudou também, né? A solução básica que eu coloquei, a água ficou mais básica, e na solução ácida, a água ficou mais ácida, né? Então, depois eu coloquei o meu tampão com acetato, né, com pH de 5,9. Vocês viram aqui que a cor não mudou nada, né? A fenolftaleína continuou incolor, e o azul e o laranjado de metila, a cor que ficou com pH normal, né? Que ele tem uma pequena reação, mas vocês viram que à medida que eu fui colocando ácido, o pH não mudou, né? Essa solução não ficou ácida. Essa cor não mudou, então o pH também não mudou. Deixa eu voltar aqui. Então, já essa terceira aqui, que foi com fosfato com pH 6,8, também não mudou, só apenas com o indicador laranjado de metila, que mudou um pouco, mas foi bem baixo, né? Então, o acetato ainda foi bem melhor que o fosfato com pH de 6,8. Já com pH 5,4 também aconteceu a mesma coisa. Com a solução básica não mudou, o pH não mudou, então a solução tampão ela foi eficaz aqui. E já com o laranjado de metila mudou pouca coisa, né? O ponto de equivalência dela foi um pouco menor. E já nessa última que a gente viu, se comportou igual à primeira, que só com água, né? Eu tive minha solução tampão, mas só que minha solução tampão ela foi diluída na água. Então ela perdeu muito o seu ponto de equivalência. Então ela perdeu o seu ponto de equivalência e o pH foi rapidamente mudado, né? A sua solução tampão ela não foi muito eficaz, né? Ela não conseguiu fazer a sua função tão eficaz como ela pura. Voltou aí, gente? Voltou, professor. Pronto, deixa eu ver aqui. Deixa eu sair aqui. Hein, Jess? Oi. Então, Vai falar. o efeito taponante, ou tampão, ele age junto com o redutor do pH para o pH ficar estável até o final da aplicação, é isso? No caso, no jato, para o efeito do defensivo ou do produto que for usado junto da pulverização ter uma melhor eficiência, é isso mesmo? Para não ficar oscilando no meio? É exatamente a função da solução tampão. Não oscilar, né, o pH. O pH ele ficar estável, né, ser padronizado. Então, a solução tampão ela tem essa função, né, de estabilizar o pH.
Então, é exatamente isso a função da solução tampão, né? A gente viu isso na prática, que se eu utilizando uma solução tampão, mesmo eu utilizando uma solução básica, né, que foi o, o ácido clorídrico, aliás, o hidróxido de sódio, e mesmo colocando hidróxido de sódio, uma certa quantidade, o pH ficou o mesmo, né, com minha solução tampão. Minha solução tampão, ela compartilharam com as hidroxilas, né, os elétrons, mas só, não deixou que o pH fosse aumentado ou diminuído, né. E a mesma coisa aconteceu com o hidróxido de sódio. Coloquei hidróxido de sódio numa solução, só que a solução tampão ela foi eficaz, né? Ela fez o trabalho dela, ela não deixou o pH baixar, no caso, né? Não ficar ácido. Então, é exatamente isso a solução, a função da solução tampão, né? Ela padronizar, ela estabilizar o pH de uma solução. Ô, Gerson, o pH, que ele é a base de e o pH, que é a base de zinco, tem algum dos dois tem eficiência maior? A base de fósforo é melhor do que a base de zinco ou não tem nada a ver? Eu não peguei o começo da pergunta não, que falhou. Faz aí de novo para mim, por favor. O redutor de pH, que ele tem a base de fósforo, ele é mais eficiente do que a base de zinco ou não tem nada a ver? Olha, na verdade, se você tem um redutor de pH, tem as questões que um vai ser mais eficiente que o outro, mas isso vai depender muito de qual é a solução que você vai usar. Tipo, por exemplo, você coloca a base de zinco mais ou menos em que produto, digamos aí? Aí vai vários, né? Tipo, Então, tem piretroide, tem... então É. quando a É gente porque vai... depende da cauda que você vai usar, entendeu? Nem É, sempre a eficiência vai. Também depende da água, tem vários fatores. Depende da composição da solução. É o que vai definir se vai ter um equilíbrio melhor ou não. Porque às vezes você coloca e não tem estabilidade. E depende da água. Se pega uma água do Rio São Francisco aí, você pode botar o redutor que você quiser. Qualquer produto vai bem. Agora, você pegar outras águas, dependendo da composição da água e dependendo do produto que você coloca, você não consegue estabilizar com alguns redutores. Aí é onde mostra que alguns redutores são mais conseguem estabilizar melhor e outros não. Né? Porque porque tem alguns... se você pegar particularmente cada um, diz assim, um é melhor ou pior. Não, isso existe vários fatores, né, que vai interferir. Então, por exemplo, como o Fred falou aí, é um fator é a água, certo? Se você vai reduzir para colocar numa calda, por exemplo, se a água for ácida ou muito básica, isso vai interferir, certo? E outro valor, e outra questão também que é dado muito em tudo que você for fazer na propriedade é a questão econômica, né? Então, você tem que ver tudo isso, né? Vários fatores para você ver qual que é o melhor. Só A que o pergunta... redutor dentro de uma calda de pulverização é o mais barato que tem. Aí muitas vezes você utiliza um redutor muito, muito, muito barato, vamos dizer assim, e às vezes a eficiência do redutor não é tão boa quanto a questão da estabilidade e da redução, e você acaba perdendo uma calda de pulverização, porque você não manteve o equilíbrio do pH ideal para os produtos que você está utilizando, e você perde a eficiência daquele produto que você usa na calda uma calda que custa R$200, uma aplicação, 200, 250 reais, vamos dizer. Você usa um redutor que a dose dele vai custar você 5, 10 reais, mas que a eficiência do produto está limitada ao redutor que você está utilizando. Então, se você usa um redutor, às vezes, que não vai reduzir e equilibrar e manter aquela calda no equilíbrio que o produto vai ter eficiência, que fugir um pouquinho do pH para mais ou para menos, muitas vezes foge um pouco, mas foge muito, a eficiência do produto. Tem produto que, em vez de durar dias, duram horas. E tem produto que, em vez de durar horas, duram minutos. E aí você perde totalmente a eficiência do que você está aplicando. A pergunta é porque assim, não é todo produtor
que aceita uma orientação técnica ou a visita de alguém, de algum técnico de propriedade, entendeu? Aí muita gente tem uma eficiência uma eficiência competente nas suas aplicações, tem uma eficiência baixa, porque não sabe usar um redutor, tá entendendo? E se tivesse um, que principalmente nossa água, né? Como nosso pH é muito alto, entendeu? E aí o pessoal compra vários produtos caros e coloca, faz elevar mais ainda o pH. É por isso que eu tô falando. Exatamente o que eu expliquei. E O que outro, você tem que andar, na verdade, é com pH-metro. O ideal que faz é você medir a solução, entendeu? Você vai primeiro, como é que você faz? Você bota os produtos, depois mede a solução e bota o redutor. E vai olhar se vai reduzir ou não. Justamente, eu tô falando assim. Manter. Não é, no caso, as áreas que tem produtores que aceitam a visita, entendeu? Você sabe, Fred, tem muito produtor na região que não aceita nenhum um técnico, um agrônomo na sua propriedade, achando que ele é o tal, entendeu? E se usar um redutor não tem um efeito taponante, vai ficar oscilando a aplicação. É por isso que eu acho que tem muita área, por exemplo, de tomate mesmo aqui na região, que perde. Fala assim, de uma hora para outra eu perdi minha área. Porque não usa um redutor com um efeito, com a cauda correta, entendeu? Tem uma dosagem. Às vezes você tem que aumentar a aplicação. Aí, na minha pergunta de se tivesse um ou outro melhor, no caso, não é de... Estou falando de marcas. Estou falando na base da base do fósforo ou de zinco, porque aí, assim, o pessoal... Uns dizem, na minha área tal funciona, na outra tal funciona, mas aí não aceita ninguém fazer o experimento, entendeu? Eu já fui fazer alguns testes em áreas e deu certo, entendeu? pH de 6,8, a gente conseguiu reduzir para 4,5, com efeito taponante. E aí segurou do início ao final do jato. A gente fez o teste no meio e no fim. Mas a região nossa é muito carente de cultura ainda para os produtores, né? Mas é só que não, Éder. Aí tu já entra em outra questão, em outro assunto, que a resistência dos produtores é aceitar as orientações dos agrônomos, né? E isso é um assunto já há muito tempo, né? Principalmente antigamente. Esse é um outro assunto que, inclusive, a gente debate até quando a gente está estudando em extensões rurais. Lógico que tem a resistência dos produtores, né? Ele vê que é um profissional, mas ele prefere utilizar todas as ferramentas e tudo que ele aprendeu de gerações, uma geração da família dele, né? Ele não aceita venha um tal, ou muitos como Conhecimento chama aqui, empírico. doutor, entra na sua área e modifica toda a sua cultura, certo? Como que ele fazia, né? As questões da produção, né? Então, ele vem de uma cultura, né, no sentido social, dos pais, dos avós, e isso tem muita resistência, né, desses produtores, principalmente os produtores mais velhos. Sempre tem essa resistência. Isso aqui não é só aqui, não, isso são em todos os lugares, a maioria dos lugares tem isso. Mas é isso como eu falei, o mais barato que tem num jato, você pode ver, é o redutor. E às vezes o produtor peca muito nisso daí, como ele falou. E é o que limita, às vezes, a eficiência. Lógico que tem essa questão dos outros limitantes, de água, de vários fatores, de tecnologia de aplicação, né? Bico, velocidade de trator, calibração, tudo isso. Mas o redutor é o início de tudo. E às vezes o cara peca muito, né, nessa questão da redução. Eu acho que todos os produtores tinham que ter um pH-metro digital. E tinham que estar calibrado, tinha que medir as caudas de acordo com as misturas dos produtos que vai utilizando, né? Para depois você ter realmente, eu vou usar X de redutor,
Nessa calda eu botei tanto, nessa eu botei X. Se choveu e tem água da chuva misturada com água do poço, já é outra dose de redutor. Tudo isso tem variações. A água daqui ela é básica, no caso, né? O pH daqui, na verdade, o pH é alcalino, muitas vezes. Você tem muita água com pH alcalino. Só que o grande X da questão da água daqui é porque você tem muito carbonato na água. Ah, E aí, para reduzir esse carbonato, às vezes precisa de uma dose bem maior de redutor do que você utiliza em outras regiões. certo. E aí a dosagem que é em uma propriedade, por exemplo, na minha, aí já usa na de frete, já usa na de atos, já usa na de geônio, entendeu? A mesma dose, e é totalmente errado isso aí. As águas são totalmente diferentes. Não só, mas você tem outros fatores também, né, que contribuem, que influenciam, né? É um para um de fora a fora. E é por isso a importância 20 para 20. da ajuda profissional, né? Não, mas o efeito isso aí. O efeito tamponante é bom demais, viu? Porque quando um redutor não tem um efeito tamponante, fica oscilando na aplicação. E aí o efeito vai oscilando também, né? Então, alguém quer fazer mais alguma colocação, observação, dúvida? Por hora, não. Eu gosto quando a aula tem essa interação, né? É bom. Principalmente os meninos que já trabalham aí no campo. Tem né, esse olhar mais, essa parte mais agronômica. Que, tipo, a gente está estudando bioquímica aqui, né? Falando de pH, de solução de tampão. E eles, né, como já trabalham no campo, vê isso na prática, né? Como eu falava nas primeiras aulas, a gente estuda química, tal, aprende várias fórmulas, os elétrons que compartilha, que não sei o quê, né? Mas o que a gente de fato tem que aprender é isso, né? Que a gente vai de fato utilizar no campo, né? A gente falou hoje da solução tampão, vimos É o dia a dia. como que ela acontece, né? E isso é o que a gente de fato precisa aprender para levar para o campo, né? Então eu gosto muito quando eu tenho essa interação dos alunos, né? E a gente começa a debater um pouco relacionado à aula. Na verdade, eu queria que todas as aulas fossem assim, né? Mas enfim. Mas Então, sabe o que foi aí? Tem pouca gente hoje. Mas para mim, quando Quando tem maior muita gente, é um muito. Não, pô, é porque caiu um assunto que é importante no dia a dia, né? E eu acho que o que cai mais, o que você usa mais dentro de uma lavoura hoje é o retorno do pH, porque o retorno do pH, se você faz 3 aplicações na semana, ou 2 ou uma, vai ter o retorno, que é importante, né? Principalmente nessa região nossa. Eu acredito, assim, pelo menos nas áreas que a gente acompanha e vê, né? Tem que ter o redutor. É um dos produtos que vende mais pela eficiência que ele vai causar na eficiência do produto. Porque às vezes tem tanto produto caro que se você não colocar o redutor, ele não vai funcionar nada. Com certeza. Tem cara que não sabe nem qual a finalidade de um redutor, não sabe nem o que é. Exatamente. Não sabe se o redutor tem um efeito taponante, se o redutor é isso e aquilo, não sabe dosagem. Aí vai jogar um herbicida e joga sem nenhum redutor. Aí chega comentando, esse produto não presta. Aí falei, usou o quê? Não, botei ele lá, peguei. Aí fala assim, peguei uma água de Miroróis e coloquei. É complicado.
Aí entra naquele assunto que tu tava até falando, da resistência dos produtores, né? Eles não querem aceitar Exatamente, o que a gente fala, Não, né? ele fala assim, não, Se- eu, porque se você eu vai não. utilizar um produto a mais, ele vai gastar mais, né? Gastar entre aspas, né? Ele vai investir mais, né? investir. Mas para ele pensa que só vai gastar, né? Pensa que a empresa É, só quer vender os produtos, né? Ele não vê essa parte de investimento, ele só vê a parte de custo. e as moléculas, elas degradam de acordo com o pH. Se você não tem se ela não está no seu pH ideal, no seu pH que ela vai ter uma eficiência melhor, ela não vai funcionar. Isso aí tem na de fato. internet, e tem artigos científicos, isso aí já está aberto para todo mundo. Foi a primeira coisa que eu falei, né? Que o pH ele muda a estrutura das moléculas. Se vai mudar a estrutura, vai É mudar a lógico, função. Cada um tem um pH ideal, né? Sim. é lógico. E o que acontece muitas vezes é isso, é que é, a agricultura é feita de detalhes. E às vezes os detalhes mínimos é onde a gente Faz vê, a diferença. exatamente, é o que vai definir a sua eficiência, se vai ser ótima, excelente, ou se não vai ter eficiência baixa ou nenhuma. Essa que é a realidade. É por isso que nosso papel é muito importante dentro do agronegócio. É fazer o diferente. Levar conhecimento ao campo, fazer com que os produtores que estão no campo, eles utilizem da forma mais correta possível e mais eficiente possível as tecnologias que estão sendo empregadas. Sim. Aí já entra naquele assunto de você levar a informação ao produtor, né? Não basta, principalmente os pesquisadores, né? Quando eu trabalhei muito com pesquisa, e a gente era muito cobrado, principalmente quando eu estava na Embrapa, a gente era muito cobrado de levar, não só de levar as tecnologias para os produtores, mas o conhecimento aos produtores, né? Então, por isso que a gente sempre tinha muito palestra com os produtores, mostrava, né, para eles falar na linguagem deles, né? Porque muitos não tem muitas instruções e tal. Então é importante essa questão de você levar a informação em si, né? Não só a tecnologia, mas a informação também. E isso, eu acho isso muito importante. Certeza. E é isso, gente. Larissa entrou novamente. Não, ela já estava desde o começo. Dá um oi aí, Larissa, pelo amor de Deus. Então, gente, mais alguma coisa? Falar mais algo? Tranquilo. Parabéns pela aula, só isso. Imagine. Parabéns pelas observações de vocês. Eu sempre gosto, né? Como eu já falei, eu sempre gosto quando vocês tragam um assunto, né? Pra gente debater um pouco. Muito melhor do que só aula teórica. Pra mim é só aula teórica. A minha pergunta a respeito do redutor é por isso mesmo, né? Porque não é todo mundo que aceita, entendeu, Jéssica? Sim. E eu espero que um ou outro que tivesse uma eficiência, mas assim, vai igual o Fred falou, vai de água, vai de área, vai de tudo. Até o clima pode variar, né? Alguma coisa. Tudo. E é por isso que a gente tem uma gama de disciplina, né? A gente estuda muita coisa. E quando a gente está estudando química, de repente a gente está estudando meteorologia, depois estuda desenho técnico. Enfim, é muito amplo, né? A gama é muito grande. Aí já vai regular de jato ao mesmo tempo, a gente vai fazendo, um vai puxando o outro, né? Sim, por isso que a gente tem que ter uma noção de tudo, né? É verdade. É por isso que é uma agronomia. Um pouquinho de cada coisa. Deixa eu só parar mais um pouquinho.